Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos que vai dessa semana do dia 4 ao dia 10 de maio. Qual o Conselho dos Arcanos para essa semana? Qual o Conselho do Oráculo? O que a gente tem aí como informação? Gente, o arcano principal que saiu aí para essa semana foi nada mais, nada menos que o Mago. E quando o Mago sai, simboliza que temos uma semana de muito trabalho pela frente. Mas é uma semana de trabalho em que nós temos todas as ferramentas ao nosso dispor. As ferramentas estão ali, diante dos nossos olhos, a gente só precisa ter sabedoria para trabalhar com essas ferramentas, sendo que as ferramentas são nada mais, nada menos que os 4 naipes, ou as 4 forças do tarô, que é copas, que fala de emoção, nós temos espadas, que é a razão, nós temos paus, que é a chama divina, e nós temos moeda, aqui olha, tá? A moeda que simboliza a materialidade, né? É tudo aquilo que está manifesto, tudo aquilo que a gente trabalha no campo físico. Então a gente tem essas 4 ferramentas à nossa disposição. Nós podemos ser esse mago essa semana. Lembrando que o mago ele tem uma associação direta com o planeta Mercúrio. Então a gente já tem um arcano aqui que traz muita energia do ar, do intelecto, do conhecimento, da troca, da inteligência, da razão, do raciocínio lógico, do conhecimento, do saber. Ou seja, nós estamos com esse grande mestre que é o mago para a semana. Então, olha aí para a sua semana e vê quais são as ferramentas que estão dispostas diante dos seus olhos e como que você pode utilizá-las. Por exemplo, veja aí no seu campo emocional. Copas tem relação com as emoções, com os relacionamentos, com a arte, com a sensibilidade. Essa área está precisando de algum cuidado, está precisando de um estudo maior, de uma observação mais detalhada? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está a sua luz interior, a sua conexão com o seu eu? E como que você está manifestando tudo isso? Ou seja, é um período para a gente olhar o processo como um todo, mas olhar nos mínimos detalhes. Só que esse arcano ele não está sozinho, ele está acompanhado de 2 arcanos menores, sendo que um na energia para a gente evitar e o outro com a energia para a gente ativar. E a energia que saiu aí para a gente evitar foi o 7 de ouros. O que é o 7 de ouros? O 7 de ouros simboliza a espera. Esse arcano ele fala, olha, os frutos ainda não estão prontos, então você precisa esperar para a colheita. O que você podia fazer já foi feito. Então esse arcano junto com o mago está dizendo para a gente essa semana, não é hora da gente esperar porque a gente não plantou nada, as coisas estão em desenvolvimento, elas estão se desenvolvendo e depende da sua ação, depende do seu poder mágico aí de transformar a sua realidade. O momento de esperar é depois que você finaliza esse processo do mago. Aí sim, você espera para ver os resultados de todo esse trabalho que você colocou ali. Então, é para a gente evitar, não é um período para a gente ficar ali só esperando as coisas caírem do céu. É uma semana para a gente trabalhar, para a gente se movimentar, para a gente interagir com o meio, para a gente conversar com as pessoas, para a gente começar aqui, olha, com o Ás de espadas. O que é o Ás de espadas? É o início de tudo relacionado ao conhecimento, ao saber, à mente, à comunicação. Ou seja, aqui é uma explosão de ideias. Vocês veem aqui, olha, essa bruxinha erguendo a sua espada, com vários pássaros ali sobrevoando, vários raios. Ou seja, essa semana nós vamos ter aí uma conjunção de Sol e Urano. E esse arcano, ele me remeteu muito a essa energia do céu da semana, a esse evento que a gente vai ter, que acontece uma vez por ano. E é mais ou menos isso aqui, olha, que acontece. É uma explosão de informação. É como se diz em inglês, um brainstorming pode acontecer. E o que é Urano? Urano é um campo de possibilidades infinitas. Qualquer lugar que você olhe, existe uma possibilidade, uma probabilidade daquela ideia, daquele pensamento, daquele desejo, daquela força se manifestar. Basta você pescar aquilo ali, captar esta ideia e começar o trabalho com o mago de manifestar essas forças. De manifestar como? De manifestar com as ferramentas que nós temos disponíveis. E uma ferramenta não sobrevive sem a outra.
uma depende da outra, para que essa magia do mago dê certo. Não adianta só a gente trabalhar na emoção, não adianta a gente só trabalhar na razão, não adianta a gente trabalhar só na paixão e não adianta a gente trabalhar só no mundo material. A gente precisa unir essas 4 forças. E nós estamos em uma semana para dar esse pontapé. Só que a gente está falando de um ás de espadas. Use bem a ferramenta da comunicação mental que você tem aí. Você tem uma mente, você tem uma percepção, você tem seus sentidos que te informam sobre o campo, sobre o que você está vendo, ouvindo, sentindo, testando. Tudo isso é informação válida para aquilo que você pode aprender nessa caminhada e aplicar na sua caminhada ou não aplicar na sua caminhada. É importante a gente ter o senso crítico aqui. Também saber dosar para fazer essa magia que esse mago faz com essas ferramentas. A gente precisa saber dosar. A gente precisa conhecer as ferramentas e saber se a gente usa uma coisa demais, por exemplo, a emoção demais, o nosso projeto pode desandar, porque a gente simplesmente deixou a emoção tomar frente da razão e aí tudo desanda. Então a gente tem esse ás aí que ele está muito bonito, indicando que a gente tem um campo infinito de possibilidades. Estamos em uma semana de muitas oportunidades. A gente só precisa saber utilizar as ferramentas que a gente tem para pescar bem essas oportunidades e não deixar o bonde passar, tá? Bom, aí nós temos o oráculo. O oráculo que eu trouxe para vocês foi esse aqui, que fala sobre amizade, friendship. Friendship significa amizade em inglês. E aqui, olha, tá falando o seguinte: nurture your relationship. O que é nurture? Nurture significa nutrir, é alimentar os seus relacionamentos, your relationships aqui. Então, mais uma vez, a gente tem um oráculo que lembra a gente de Mercúrio. Mercúrio fala sobre essa amizade, sobre essa troca, sobre essa energia gostosa de sentar e conversar e se divertir com os amigos, tomar uma cervejinha, comer uma pizza em algum lugar, sabe? Quando você se reúne com seus amigos e simplesmente a coisa fica boa, fica leve e a gente aprende, e a gente conta história, a gente fala das nossas experiências, os amigos falam das experiências delas e assim vai, né? Então é um pouquinho nessa energia de descontração que esse arcano está dizendo aí para essa semana, que casa muito bem com os outros, né? A gente está com uma energia de muita movimentação, de muita interação com o meio, de muita informação. E quando a gente fica sozinho e isolado, geralmente não existe muita experiência. As experiências podem ser internas, mas é muito diferente do que aquelas experiências que a gente tem com as pessoas nesse campo material, neste planetinha que a gente vive. Então é na troca com as pessoas que a gente realmente passa por experiências interessantes. Também, claro, a gente aprende muito sozinho, mas a gente aprende muito também se relacionando com as pessoas. Então esse oráculo ele está dizendo para a gente, olha, cuide das suas amizades, nutra muito bem as suas amizades, escolha bem as suas amizades também. Isso aqui tem muita relação com isso, porque quando você escolhe bem as suas amizades, todo o resto flui melhor. Em que sentido? Se você tem amizades que passam informações saudáveis, ou que te apoiam, ou que percebem quando você está pisando na bola e puxa a sua orelha. O pisando na bola não é com ela, mas é pisando na bola da vida. Sabe quando você está errando, quando você está fazendo escolhas meio tortas, e aí tem aquele amigo, aquela amiga que puxa você para a realidade? Esse é um tipo de amizade saudável, diferente daquela que vê você fazendo um monte de besteira e não está nem aí, né? Simplesmente olha e falar, ela pode se ferrar, mas a vida não é minha, é dela, ela que sabe dela, né? Então, é importante a gente também tomar cuidado com esse meio que a gente vive, né? Com as pessoas que a gente coloca ao nosso redor, porque essas pessoas, elas têm um papel importante também. Então, o oráculo da semana está dizendo para a gente cuidar com carinho dessas amizades. Se por acaso você não tem amizades assim, trabalhe o seu campo magnético para que você possa atrair essas pessoas, pessoas amigas, pessoas companheiras,
parceiras, pessoas que sabem ouvir e que sabem falar na hora certa. E mais uma vez nós estamos falando de Mercúrio e obviamente estamos falando também da energia da água, das relações e dos sentimentos, que está muito enfatizado com um aglomerado de planeta no signo de Peixes, junto com o aglomerado de planeta no signo de Touro. Então, nós estamos nesse momento com um stellium em Touro e um stellium em Peixes. Touro fala sobre tudo aquilo que é de valor na nossa vida e Peixes fala sobre tudo aquilo que é de valor para além da vida, para além do material. E a gente tem Mercúrio domiciliado essa semana, a gente tem Urano entrando no coração do Sol. Então a gente tem essa força mental, Mercúrio forte pra caramba, ativando a nossa frequência mental, Urano abrindo um campo de possibilidades infinitas, um campo cósmico maravilhoso, que a gente precisa sintonizar o nosso Wi-Fi cósmico ali para conseguir fazer download dessas informações, que é isso aqui, para mim é puramente isso, que a gente aproveite, que a gente se sintonize e que a gente esteja rodeado de pessoas que nos fazem bem nesse sentido, que nos apoiem, que nos incentivem e que também não deixam a gente se iludir, sair aí perdidão, né? Então é isso que os arcanos estão falando para essa semana. Tá bom, gente? E é isso, esse foi o Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 4 até o dia 10 de maio. Desejo para todos uma linda semana. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais esotéricos e místicos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros. Até lá. Tchau, tchau.